Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que todos aqueles que estão me ouvindo, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, amém? Irmãos, e todos aqueles que estão me ouvindo, eu quero falar a respeito de uma parábola na qual o Senhor Jesus ele conta no livro de Lucas, capítulo 15, ok? Eu vou ler ao menos o versículo 1 para começar. O versículo 1 vai dizer: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Percebam uma coisa, logo no começo, antes de Jesus contar a parábola da ovelha perdida, ele está sentado com pecadores e publicanos. A Bíblia não diz que ele está sentado com incrédulos. A Bíblia não diz que ele está sentado com incrédulos, mas com publicanos e pecadores. E ele é criticado por causa disso. E eu imagino que é em resposta a essa crítica que ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele diz: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás desta uma até encontrá-la? E quando a encontra, coloca ela sobre os ombros alegremente e vá para casa e volta para casa. Reúne os amigos, vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então Jesus ele faz uma afirmação, e essa afirmação ela me chama a atenção. Eu digo a vocês, eu digo, da mesma forma haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele também conta outra parábola, que é da dracma perdida. Mas eu quero destacar não a parábola da dracma, mas também a afirmação que o Senhor Jesus faz quando termina de contar essa parábola. Ele diz aqui no versículo 10, no mesmo capítulo, ok? Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, duas afirmações são feitas pelo Senhor Jesus. Uma na parábola da ovelha perdida e outra na parábola da dracma perdida. Uma, ele está dizendo, há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Outra afirmação, a segunda afirmação, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? A Bíblia vai dizer em Lucas 5, mas antes de eu entrar em Lucas 5, eu quero deixar destacado uma coisa. Os pecadores são comparados a ovelhas perdidas, a ovelhas que se perderam, ok? E essas ovelhas perdidas, elas necessitam de arrependimento. Em Lucas 5, Jesus afirma: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele faz essa afirmação quando ele está na casa de Levi. No livro de Marcos e Lucas, é na casa de Levi. No livro de Mateus, é na casa de Mateus. Esse Mateus e esse Levi são a mesma pessoa. Esse Mateus é aquele que se tornaria o apóstolo e seguidor de Jesus Cristo. Esse Mateus, esse Levi, que são a mesma pessoa, é um publicano. Entenda, o apóstolo Mateus, ele era um publicano. Ele era um cobrador de imposto. Jesus está na casa de Mateus, ele está na casa de Levi, ok? Lá em Lucas 5. E ele faz essa afirmação: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. E nós vemos como a vida de Mateus foi transformada por Jesus. Ele passou a ser um seguidor de Jesus. E não é de se esperar menos, ok? Que ele foi um homem de Deus. Nós vemos, por exemplo, no livro de Mateus 4 e Marcos 1. Isso mesmo, Mateus 4 e Marcos 1. Mateus 4, neste livro,
de Mateus está registrado logo no começo dos capítulos, Mateus 4, que a pregação inicial de Jesus, quando ele vai para Galiléia, é uma pregação de arrependimento. E em Marcos 1 não é diferente. Marcos 1 também está registrado da mesma forma, que a pregação inicial do Senhor Jesus, quando ele vai para Galiléia, é uma pregação de arrependimento. Irmãos, ele vai, o primeiro lugar que Jesus está indo, ok? Após João ser preso, é para Galiléia. E ali ele prega arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu deixei escrito aqui um outro capítulo, que é o capítulo 19 de Lucas, Lucas 19, quando ele está em Jericó. Quando ele entra em Jericó, e muitos conhecem essa passagem, quando ele entra em Jericó, ok? Zaqueu, ele sobe uma figueira brava, porque ele é de pequena estatura, e ele queria ver quem era Jesus. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um publicano, não apenas publicano, mas chefe dos publicanos. E Jesus ele se hospeda na casa de Zaqueu. Todas as pessoas que viram que Jesus se hospedou na casa de Zaqueu começam a se questionar. Começa a questionar. Num sentido de crítica, ele se hospeda na casa de um pecador. Irmãos, Zaqueu era um homem conhecido. A Bíblia vai dizer que Zaqueu era rico. Não só rico como chefe dos publicanos. E em um determinado momento, aqui na Bíblia está escrito, em Lucas 19, que Zaqueu se levanta. Eu imagino que eles estavam à mesa, né? Eu imagino. Mas independente se Zaqueu estava deitado, se Zaqueu estava à mesa com o Senhor Jesus, Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus. Então Zaqueu ele se levanta, diz a Bíblia, e ele diz algo para Jesus. Ele diz: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, vou dar 4 vezes mais. Sabe o que o Senhor Jesus afirma? Lucas 19, eu vou abrir aqui. Ó, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus diz: houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio salvar o que estava perdido. Amém? Houve salvação nesta casa, irmãos. Zaqueu correspondeu o chamado ao arrependimento, ok? Isso não aconteceu do nada. Amém? Há muitas pessoas que são como ovelhas perdidas, e não é porque Deus não quer salvar. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9, vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Há muitas pessoas que creem em um único Deus. Amém? Há muitas pessoas que creem em um único Deus. Porém, há muitas pessoas que necessitam de arrependimento, mesmo crendo em um único Deus. Há muitas pessoas que necessitam de arrependimento, mesmo crendo em um único Deus e crendo no Senhor Jesus. Então, se você é uma ovelha perdida que está vendo esse vídeo, se arrependa. Se arrependa, de verdade, se arrependa. Aqui em Isaías 59, eu havia escrito aqui algo que Isaías disse. Ele afirma no capítulo 59, logo no começo, ele diz assim: as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus. Nós temos que escolhermos ou sermos amigo de Deus ou amantes dos prazeres deste mundo. Amém? Então, escolha corresponder ao chamado do arrependimento.
Olha para a sua própria vida e diz, poxa, do que eu devo me arrepender? João Batista, quando pregava arrependimento no deserto da Judéia, as pessoas que vinham até ele para ser batizadas, porque ele pregava um batismo de arrependimento, perguntavam para ele, mestre, o que devemos fazer? A multidão ele dizia para repartir. Quem tem 2 túnicas, dê uma, aqui não tem. Aos publicanos, ele dizia para não cobrar nada além do que foi estipulado. Aos soldados, para não extorquir ninguém, ninguém acusar ninguém falsamente, mas se contentar com o seu salário. Amém? Então olha para a sua própria vida e diz, espera aí, eu tenho que me arrepender a respeito de quê? E se arrependa logo, porque Jesus está voltando. Amém? Eu quero orar por você, que essa mensagem possa permanecer no seu coração. Amém? E não apenas por você, mas por alguém que você conhece, que necessita também de arrependimento. Amém? Se você ficou até aqui, antes de começarmos a orar, eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho, para que esses vídeos comecem a chegar em você com maior facilidade, tá bom? Se der um like, eu acredito que facilita ainda mais. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar pela vida dessa pessoa que está nesse vídeo, pela vida das pessoas que entraram nesse vídeo, pela vida dessa pessoa que está orando comigo. Pai, através da tua graça e da tua misericórdia, repreenda-nos e corrija-nos, Senhor, através da tua graça e da tua misericórdia. Mostra-nos, ó Deus Pai, para nós, meu Pai, para cada um de nós, Deus Pai, aonde temos errado com o Senhor e aonde temos que consertar. Deus Pai, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Que venhamos dar frutos de arrependimento, Senhor. Que venhamos dar frutos de arrependimento. Que aqueles que têm tomado decisões e ações desagradáveis ao Senhor comecem a tomar decisões e ações de forma diferente, papai. Papai, que o teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que não venhamos sair, papai, sabe, dessa mensagem da mesma forma como quando iniciamos ela. Que aquele ou aquela que estava vivendo uma vida errada venha começar, Deus Pai, a dar frutos que mostrem verdadeiramente arrependimento, Senhor. Papai, eu quero orar pela vida dessa pessoa, que seja assim na vida dessa pessoa, que seja assim na vida de alguém que essa pessoa conhece, talvez uma família, talvez um familiar. Papai, que essas pessoas, que nós venhamos começar a dar fruto de arrependimento em tudo aquilo, Deus Pai, que necessitamos, ó Deus Pai. Papai, que a nossa vida venha ser endireitada, Deus Pai, diante do Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance, Senhor. Ah, Deus Pai, só a Tua graça e a Tua misericórdia para com as nossas vidas. Papai, perdoa-nos, Papai, pelas falhas, pelos pecados. Que venha haver agora, Deus Pai, uma reconciliação, Deus Pai, dessa pessoa para com o Senhor, Deus Pai. Que venha haver agora, Papai, um convencimento da parte do Senhor na vida dessa pessoa, Deus Pai, que necessita de arrependimento, Senhor. Papai, visita, Senhor. Visita ela, visita a família, visita os familiares dela. Papai, visita, Senhor. Visita com salvação, visita com instrução. Vai dando forças, ó Deus Pai. Vai colocando de pé o caído, Deus Pai. Vai dando forças para aquele que está sem força, Senhor. Vai fazendo a tua vontade, ó Deus Pai, sobre a vida de cada um de nós. Papai, que a paz do Senhor esteja repousando agora sobre a vida dessa pessoa, Deus Pai. Se de fato, Deus Pai, ela deseja uma vida com o Senhor, Deus Pai. Se de fato, Deus Pai, ela deseja a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida dela, Deus Pai. Que o Senhor, a partir de agora, Deus Pai, passe a guiá-la, ó Deus Pai, e ajudá-la, Senhor, a andar nos caminhos que lhe agrada, Papai. E eu te agradeço, Deus Pai, por esse momento com o Senhor. Amém. Eu te agradeço, Deus Pai, porque sei que o Senhor é Deus que ouve oração. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém?